Ó, primeiramente, a gente vai iniciar esse projeto que eu vou ensinar vocês a fazer a modelagem, ok? Então, aqui na modelagem, vocês vão cortar para mim um papel de 11 por 21 centímetros, tá? Aqui, eu ia usar a régua de canto para fazer os cantinhos e essa curva. Porém, ó, ele tem uma sobra aqui nesse cantinho. Então, eu fiz um outro papelzinho, um raio de 3 centímetros. Se você não sabe fazer esse raio, eu vou deixar um link aqui para vocês, onde eu ensino exatamente como vocês podem fazer essa régua de canto, caso vocês não tenham aí em casa, tá? Então, aqui, ó, eu peguei um raio de 3 centímetros e na curvinha de cada encontro aqui do meu papel, eu vim e coloquei exatamente nessa extremidade e fiz a curva, tá? Exatamente assim, ó, como se fosse aqui a minha régua. Eu colocaria ela aqui, bem certinho, nessa ponta e nessa ponta, e faço aqui com a caneta, passo para fazer a marcação para arredondar os meus cantos, ok? Então, eu fiz isso, ó, nos 4 cantos. Lembrando que aqui é 11 centímetros por 21. Vocês vão fazer exatamente essa modelagem pra gente fazer e começar o nosso estojo, ok? Aqui, vamos partir agora para as medidas, tá? Que nós vamos precisar. Para a parte do fole e do canal de zíper, vamos lá para o canal de zíper primeiro, que é importante, que é onde o nosso zíper vai correr aqui, tá? Essa medida aqui é de 47,5 por 10 centímetros. Vocês vão cortar no tecido principal, na manta e no forro, tá? Aqui no caso eu já coloquei o meu principal na manta e já fiz uma tela C. Ele ainda está com a marcação do giz, tá vendo, ó? Então aqui eu fiz uma tela C nessa parte, vou reservar. E o forro a gente não aplica aqui ainda, a gente só faz o corte dele, que é de 47,5 por 10 centímetros, tá? Vamos precisar também de uma parte menorzinha, que é de 10 centímetros por 11,5, tá? 11,5 por 10 centímetros. Aqui eu não quis fazer uma tela C, tá? Eu só fiz uma costurinha na volta e também aqui tecido principal, tecido principal, na manta e no forro também a gente vai cortar, tá bom? A mesma medida. E aqui, agora eu fiz um pedaço um pouco maior desse meu molde, tá? Então, eu cortei um pedaço maior, fiz uma tela C. E aqui, ó, depois do que eu fiz uma tela C, aí sim eu venho com o meu molde e passo o meu molde aqui em cima, tá? Nunca corta exatamente a medida do molde e já vem fazendo o corte ou uma tela C depois. Primeiro, se você for fazer uma tela C, você faz esse processo. Se você não quiser fazer uma tela C, aí sim você pode já cortar exatamente o tamanho do molde, passando uma costurinha apenas na volta, igual a gente fez nessa parte aqui, ó, e reservar pra gente fazer a outra parte, tá? Nessa peça aqui, a gente também vai precisar, nesse molde, 2 vezes no tecido principal, 2 vezes na manta e 2 vezes no forro, tá? Que o forro já tá aqui também. Então, aqui, ó, é 2 vezes no principal, 2 vezes no forro. E, no caso, essa minha parte já tá estruturada na manta, que é a manta que a gente também vai precisar, tá bom? Então, eu vou recortar essa parte, vou passar o ferro nessa parte também para tirar as marcações do tela C e já volto para mostrar para vocês. Aqui, nós já temos todo o material que nós precisamos, tá? Então, aqui, ó, vocês vão cortar, né, 2 vezes no tecido de forro. Aqui, como eu já mostrei pra vocês, eu já quiltei, matelacei o meu tecido já estruturado na manta, que é o molde, né, no caso. Aqui nós vamos precisar de um pedacinho de 11,5 por 10 centímetros, tanto também no tecido principal já estruturado na manta e no tecido principal, também estruturado na manta e no forro, um pedaço de 50 centímetros de zíper e um cursor, tá? Então, aqui a gente já tem todo o processo. E aqui eu já cortei também o meu viés, tá? Aqui eu decidi fazer um viés coloridinho, né? Estampadinho. Então, você vai decidir aí a cor do seu viés. Então, aqui eu já cortei o meu viés também. Se você não sabe fazer o viés, eu deixei um link aqui na parte da descrição, onde eu explico certinho pra você como que você vai fazer o viés no passo a passo, tá bom? Então, eu vou deixar lá no vídeo, no link na descrição, pra você acessar também. Então, agora a gente vai preparar a montagem dessa nossa parte do zíper, tá? Então, nós vamos iniciar primeiramente com essa parte aqui, onde nós vamos colocar o zíper, né? No caso, o zíper de frente pro nosso tecido e passar primeiro uma costurinha de segurança, que é aquela costurinha que eu sempre falo pra vocês, que é a costurinha de zigue-zague nessa ponta toda pra segurar esse zíper aqui. Então, vamos lá pra máquina pra gente já executar essa parte. Aqui, então, nessa parte, primeiro, nós vamos iniciar colocando o nosso zíper
nessa parte de 10 centímetros por 47,5. Então, como que nós vamos colocar? A gente vai colocar o lado direito do nosso zíper com o lado direito. É importante que você passe ou um alfinete ou que você passe aqui já uma costurinha nessa parte. Aqui eu vou alfinetar para ficar melhor, tá? Você pode alfinetar assim, como você também pode alfinetar dessa forma aqui, ó. Você vem e põe um alfinete de baixo para cima e prende ele aqui, tá? Dessa forma é mais fácil, assim você não se machuque e assim você consegue prender exatamente esse zíper aqui nessa parte. Então, nós vamos colocar ele fora, sempre fazendo essa pinça com a mão, ó, que facilita muito mais na hora de você prender o tecido aqui e fixar ele nessa parte para prender, tá? Ó, sempre fazendo a pinça. Vem e vamos passar aqui um alfinete de baixo para cima, sempre embaixo primeiro do meu cursor, do meu zíper, para depois a gente ir colocando ele na lateral, ó. Venho primeiro por baixo e depois por cima. E aqui eu já prendi ele total. Então, o que eu vou fazer primeiramente aqui? Nós vamos passar ou uma costurinha de zigue-zague, se caso você utilizar doméstica, na pontinha aqui, bem na ponta dessa minha parte do zíper, ou uma costurinha reta, bem na pontinha primeiro para segurar essa parte, tá? Para depois a gente encaixar essa parte aqui e fazer uma costura definitiva, tá? Então, vamos lá. Você fazendo dessa forma, não tem nem necessidade de você tirar o alfinete, tá vendo, ó? Porque ele fica exatamente na medida que tem que ser feita, tá? Então, aqui agora eu vou tirar meu alfinete e vou sobrepor aqui novamente, colocando a minha parte do forro, tá? Então, aqui, ó lá, o meu zíper, ele já tá todo pregadinho aqui, bem na pontinha. E agora eu venho com o meu tecido, lembrando que se esse tecido você for colocar de forro, tiver o lado, uma estampa, seria estampa beijando estampa, tá? Então, sempre prestando bastante atenção nisso. Se aqui tiver estampa, seria estampa com estampa, frente com frente. Vou colocar lá em cima. Eu gosto sempre de alfinetar primeiro as minhas pontas aqui perfeitamente, ó. Aí venho aqui nessa outra parte e venho alfinetando. Também da mesma forma que eu alfinetei lá o meu zíper, sempre fazendo a pinça e colocando o alfinete, tá? É importante colocar o alfinete, principalmente nesse tecido quando for de algodão, tá? Ele tem a tendência, ele tende a andar com mais facilidade. Então, você colocando o alfinete aqui perfeitinho, o risco dele andar é bem menor. Vou colocar um outro alfinete aqui só por desencargo, só para essa parte realmente não deslizar, tá? Agora, nós vamos passar uma outra costurinha. Essa costura aqui, ó, a gente sempre faz uma marcação no nosso zíper, da onde tá o nosso final do nosso nylon aqui do zíper, né? Antes de começar a carretilha do cursor aqui. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer essa marcação e o nosso cursor, nosso pezinho, no caso, ele tem que encostar exatamente aqui nessa carretilha, tá? Então, você vai vir, vai posicionar ele aqui certinho. Quando você posiciona, automaticamente ele já fica na posição correta aqui, sem precisar de alteração, tá bom? Então, você vem, encosta e vai fazer a costura, tá? Não precisa de retrocesso, só iniciar. Feita a costura, ela vai ficar dessa forma, tá? Ó, já com a costura bem certinha aqui nessa parte, eu venho, vou tirar meus alfinetes, tiro os alfinetinhos. E o que nós vamos fazer? Agora a gente vai tirar aqui, ó lá,
nós vamos passar uma nova costura. Então, aqui ele vai ficar certinho esse pezinho. Eu vou vir aqui nessa parte de trás, ó, e vou dobrar essa minha costura proposital para que esse zíper fique nessa parte, porque se eu rebater a costura com ela assim ou tudo junto, ainda permanece um volume na minha costura aqui, tá? Então, eu não gosto que fique aparecendo na parte do forro essa costura de rebater. Então, simplesmente eu vou vir aqui, vou tirar o meu forro e vou deitar o meu zíper para esse lado de cá. Automaticamente, essa costura minha aqui, ó, vai deitar. Então, essa é a minha intenção, para eu passar um pezinho de máquina aqui e essa costura ficar perfeita, tá? Então, agora eu vou rebater toda essa costura sem o meu forro, somente aqui essa parte. Fique atento sempre para ver se não tá pegando o seu tecido debaixo do forro tudo junto, para rebater somente isso aqui na pontinha, tá? Então, eu vou deitar todinho o meu zíper para um lado e rebater essa costura. Feita a costura, ela vai ficar dessa forma aqui nesse meu tecido, tá vendo, ó? E lá na parte de trás, olha só que interessante. Ela pega todo o nosso tecido, olha lá, o zíper, tá vendo? Então, ela baixa esse volume total aqui da minha manta. Não deixa nenhum volume. Olha só, quando eu coloco o tecido do outro lado, o acabamento, como ele fica impecável. Tá vendo? Sem nenhuma costura à mostra nessa parte. Então, agora eu vou vir e vou passar uma costurinha de segurança, que seria uma costura bem na pontinha aqui, ó. Só para segurar esse meu tecido com o forro tudo junto, tá bom? E aqui, ó lá, ele vai estar rebatido do outro lado e essa parte aqui sem nenhum acabamento, porque aqui ele já tá perfeito, tá vendo? Com acabamento na parte da frente. E aqui na parte de trás, perfeito. Então, eu vou vir e vou passar uma costurinha bem na ponta aqui, somente para segurar essa parte da minha costura. Feita essa parte, nós vamos encaixar o cursor já nessa parte, tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar o cursor e vamos encaixar já o cursor nessa parte. Aqui você pode ter a opção de encaixar um cursor, 2 cursores, quantos cursores você quiser, tá? Aqui no caso você pode encaixar ou um ou dois. No caso eu vou encaixar apenas um, mas é da sua preferência a quantidade que você queira colocar aqui, tá? Feito isso, nós vamos encaixar aqui essa nossa parte, tá? O que seria essa nossa parte? O nosso tecidinho aqui vai ter apenas 10 centímetros por 11,5. Então, eu vou encaixar o de 10 centímetros, que ele vai ficar perfeito aqui, ó, nessa parte. E vou passar uma costura já de segurança aqui, tá? Pezinho de máquina. Então, eu vou vir aqui e vou passar uma costura aqui e do outro lado, tá? Feita essa costura, aqui você pode tirar o excesso, se você quiser, do seu zíper. E agora aqui a gente vai fazer um processo chamado rocambole. O que significa esse processo? Primeiro eu vou vir com essa parte aqui, vou passar uma costura e nós vamos fazer um virado nessa parte para ficar perfeito esse acabamento. Primeiro vamos iniciar de novo aqui, ó. Eu gosto sempre de olhar pelo lado onde eu já bati a costura para não ficar nada desproporcional. Então, eu venho e vou passar uma costura bem em cima aqui da linha que eu já costurei. Passei minha costura aqui, ó, em cima da mesma costurinha que eu já fiz. Agora, eu preciso passar a costura desse lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir desse lado de cá. E vou, ó, aqui tá a parte que a gente costurou, certo? A gente costurou aqui. Então, agora eu vou virar essa parte toda pra cá. E vou fazer um rocambole com o meu tecido aqui, ó.
Vou fazer esse processo com o meu tecido, para que esse tecido venha aqui. Fiz isso, vou colocar certinho ele aqui, ó. E vou passar uma costura nessa parte, tá? Venho novamente do lado avesso e venho passando a costura em cima do que eu já fiz. Fiz a costurinha, agora eu só vou vir aqui, ó, e vou puxar pra fora essa parte. Que aqui eu já vou dar o acabamento final nessa minha parte, tá vendo? Olha lá, ele vai ficar com o acabamento já total nessa minha parte aqui. E aqui a gente pode rebater a costura para reforçar essas duas partes aqui. Então, eu vou vir desse lado e vou rebater a costura de um lado e do outro para reforçar essa parte aqui, tá? E minha bolsinha vai ficar desse jeito aqui, olha lá. Já rebatida a costura e desse jeito aqui desse lado. Olha só que acabamento perfeito. Ela fica impecável, nada esgarçado, toda a medida perfeita. Então, ela fica bem certinha. Então, agora, o que nós vamos fazer nessa parte? Nós vamos já, de cara, colocar aqui o viés, tá? Nessas duas partes aqui. Então, eu vou vir desse lado e já aplicar o viés. E desse lado também nós já vamos aplicar o viés, tá bom? Essa aplicação, a gente vai pegar uma ponta aqui do nosso viés. Nós vamos tirar essa pontinha primeiro, que é dobrando ela certinho aqui, ó, porque ela tá no canto enviesado. Nós vamos vir e vamos cortar. Cortamos, nós vamos virar aqui o viés pro lado avesso pra gente. E eu dobro a ponta esquerda pra ponta direita aqui, ó. Para fazer novamente um triângulo, é assim que nós vamos iniciar. Feito isso, eu vou aplicar ela aqui. Então, eu venho, vou colocar ela aqui pra gente já aplicar, tá? Então, você vai vir aqui, ó, na parte onde está o cinza, e nós vamos aplicar bem na pontinha todo esse viés, tá bom? Apliquei aqui o meu zíper, meu viés, no caso, no zíper, né? E vou deixar ele aqui já preparado para receber a outra parte, tá? Então, é importante que aqui o nosso viés já esteja preparado só para receber. Então, nessas duas partes aqui, ó, que são as partes principais da nossa bolsinha, que é o fundo e a parte de cima, nós vamos já aplicar o forro aqui, tá? Se você quiser colocar alguma telinha, alguma coisa aqui, você pode já nessa hora. Ali é onde você põe a telinha para separar aqui já alguma coisa de lápis, se você quiser, tá bom? Dá para você colocar elástico, fique à vontade. No caso aqui, a gente está fazendo um estojo mais simples possível para vocês entenderem qual que é o processo de montagem e como é fácil fazer esse estojo, tá? Então, aqui nós vamos colocar, passar uma costurinha nessa volta toda
E vamos passar ou o zigue-zague ou a costurinha de segurança, tá? Aqui no caso é importantíssimo que você faça o alfinete em tudo. Passe o alfinete, tá? É importante, para que ele não saia do lugar. Então, você vem, põe o alfinete em tudo antes de você iniciar a costurinha reta aqui. Você vai fazer isso nas duas partes, tanto na parte de cima como na parte de baixo, tá? Colocou, agora a gente vai passar uma costura nessa volta toda, tá? Se aqui for o tecido, a gente nunca passa a costurinha pelo lado do tecido, sempre pro lado do avesso, aonde tá a manta, tá? Que ele vai dar mais estrutura e não vai esticar ou esgarçar esse nosso tecido de baixo. Aqui nessa parte, nós vamos colocar agora o meio, tá? Vamos achar o meio dessa parte. Então, eu venho aqui. E vamos iniciar aqui o meio. Então, eu venho aqui nessa parte, ponho pontinha com pontinha. E vamos achar o meio dessa nossa parte aqui, ó. Vou dar um pique. E do outro lado também eu vou dar um pique. Feito isso, vou unir pontinha com pontinha do pique que eu fiz aqui, ó. E vou também achar o meio nessa minha parte aqui. Fiz aqui, achei o meio. Seguro ele aqui desse lado, confiro se tá meio com meio, seguro aqui e vou lá na outra ponta para achar o meio, tá? É importante que esse meio fique certinho, porque se esse meio estiver errado, a gente monta a nossa bolsa totalmente errada, tá? Então, aqui a gente vai repetir esse processo. Vamos repetir esse processo do outro lado também. E daqui pra lá. Nós também vamos repetir o mesmo processo. Fiz isso, marquei minhas 4 partes. Se você quiser colocar mais em evidência, não tá localizando, esse meu, no caso, é escuro. Então, eu vou vir aqui e vou marcar melhor essa minha parte, tá? Pra eu saber aonde são os meus meios aqui, ó. Fiz isso, nós vamos marcar nessa parte aqui também o meio. Então, como que eu vou marcar o meio aqui? Primeiro, eu vou vir acabamento com acabamento. Vou colocar aqui no lado de avesso, do lado avesso. Vou vir aqui, ó, nessa parte aqui, vou colocar acabamento com acabamento aqui, ó. Fiz isso, achei primeiro o meio aqui. Venho e faço um pique nessa parte. Vou lá na frente, sempre acertando certinho aqui o meu zíper. Vou vir aqui e vou dar um pique aqui também, tá? Feito isso, vou unir aqui, ó, pique com pique do acabamento e vou achar novamente a minha lateral aqui. Venho e também faço um pique. E do outro lado, vou fazer a mesma coisa, o mesmo processo. Acabamento, acabamento. Vem e faço o pique. Aqui vai ser mais fácil porque é só manta. Então tem que ser isso com legal, uma coisa assim, bem menor. Então vem, coloco pique com pique desse lado de novo e faço um outro pique aqui.
Vem do outro lado. Então, agora, o que nós vamos fazer? A gente tem toda a marcação aqui necessária para essa peça. Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos encaixar essa nossa peça aqui, tá? Lembrando que ela tem um lado exato. Essa parte aqui, ó, é nas partes maiores, na lateral aqui da nossa bolsinha. Então, essa parte aqui é a parte onde eu quero que apareça a minha etiqueta. Então, eu vou vir aqui e vou colocar primeiro o meio com o meio aqui. E vou clipar isso aqui, ó. Vou botar um clipe. Vou do outro lado e coloco no meu zíper aqui também. E venho nessa parte do meio e vou colocar o meu pique com um pique aqui também. Então, aqui vai ser muito mais fácil de você encaixar todinha essa bolsa aqui, tá? Então, é necessário que você siga exatamente o padrão dos piques que você fez aqui, para ele não ficar errado. Feito isso, agora sim eu vou encaixar toda essa parte aqui dentro, tá? Lembrando que sempre primeiro a gente encaixa as laterais e depois nós vamos vir aqui, ó, encaixando as pontinhas, tá? Que aí ele vai dar certinho aqui em tudo. E já vou aproveitar e já vou fazer do outro lado a mesma coisa. Agora, nós vamos passar uma costurinha nessa volta toda para pregar essa parte e já deixar preparada só pra gente colocar o viés, tá? Então, eu sempre gosto de encaixar dessa forma aqui, tá? A minha bolsinha, pra gente fazer uma costura perfeita. Então, aqui eu vou iniciar primeiramente na parte de baixo. Coloca sempre em uma das centrais e vem iniciando a costura. Feita a primeira costura, ela vai ficar dessa forma aqui, ó, tá? A nossa primeira costurinha bem feitinha.
Isso é ótimo, porque assim, na hora que a gente for fechar essa parte aqui, o acabamento vai ficar perfeito, tá? Ó, então, é necessário que esteja perfeitinha essa parte. Então, nós vamos partir novamente para outra, para depois, para a gente finalizar e fazer o acabamento, tá? Então, sempre observe para ver se o nosso viés não vai entrar nessa parte aqui, tá? Porque ele não pode entrar nessa parte aqui do tecido ou engruvinhar, senão na hora que a gente for fazer o acabamento não vai dar certo. Então, aqui é necessário que ela fique certinha, assim, esse acabamento. Então, nessa parte, como tem o zíper, eu gosto sempre de trocar o pezinho, tá? Então, no caso aqui, eu vou trocar o meu pezinho de novo e vou colocar aqui nessa parte aí pra gente finalizar esse nosso estojo. Aqui, nós vamos desvirar a peça para ver se tá tudo ok, tá? Aqui tem uns fiozinhos. Então, aqui nós vamos desvirar a nossa peça nessa parte para ver se tá tudo ok. Ver se a gente pegou toda a costura. Se não ficou nenhuma costura aparente ou à mostra. Ó, pegamos toda a costura, tá tudo perfeitinho. E aqui a gente vai dar o acabamento agora nessa parte da nossa peça, tá? Vamos lá, então a nossa peça ficou perfeita, toda encaixadinha. Depois a gente passa no ferro para tirar as marcações. Vem vendo se tá tudo ok, tá tudo ok. Então agora a gente vai dar o acabamento, que vai ajudar um pouco mais nessa parte aqui na hora de estruturar também. Então a gente vai desvirar. E agora vamos dar o acabamento final nessa nossa parte. Então, como que a gente faz o acabamento final aqui? Nós vamos ver primeiro nessa parte do viés, a gente fez uma dobra perfeita aqui, ó. A gente vai dobrar e vai clipar também essa parte. Então, eu venho primeiro nessa parte aqui e vou clipando ela inteirinha. Então, sempre puxa bem o viés aqui e venho colocando ele perfeitinho aqui nessa parte, tá? Sempre bem justinho, não deixa com nenhuma folga essa parte. Feito isso, nós vamos passar uma costurinha nessa voltinha toda. Eu já vou aproveitar nessa parte, também já vou colocar
a costurinha perfeita também aqui já nessa parte, tá? Vê se limpar sempre as costurinhas aqui, ficou onde, ficou a amostra, depois não ficar aparecendo nenhuma dessas linhas aqui na nossa costura. Agora, nós vamos passar uma costurinha nessa volta toda, bem na beiradinha, tá? Bem na pontinha. Então, aqui o ideal é a gente sempre iniciar a costura da onde está a junção do nosso tecido. Então, vamos caçá-la aqui, ó. A gente sempre inicia bem na pontinha do nosso material e sempre você rebatendo bem na pontinha essa costura, ela fica impecável, tá? O acabamento. Então, vou mostrar pra vocês. Aqui, olha lá como que fica a costurinha do lado de dentro. Esse é o lado de dentro da nossa bolsinha. Se você tiver aquele zíper, que é aquele zíper duplo, que é de dupla face, que você consegue virar ele tanto pro lado direito quanto do lado do avesso do material, se você fazer esse acabamento perfeitinho, você consegue usar esse seu material dos dois lados. Ela vai ficar desse jeitinho aqui do lado do avesso, tá? Bem rebatidinho, bem presinho. Então, vou fazer do outro lado o mesmo processo, tá? Sempre iniciando a costura da onde tá a junção, a união dos dois tecidos, dos dois viés. Feita a costura, também na parte de cima, se você rebater bem na pontinha, esse acabamento vai ficar certinho. Então, vem tirando todos os fiozinhos que ficaram à mostra. Se possível, você puder selar todas essas partes, é importante, tá? Para que essa parte fique sem nenhuma parte aí, sem o fiozinho. Então, vou pegar o isqueiro pra gente selar essa parte. Então, todo fiozinho que tiver à mostra, você pode vir com o isqueiro e selar essa parte. E agora nós vamos desvirar. Aqui ele vai dar uma outra estrutura, essa parte do viés para nossa bolsinha. Então, aqui a gente põe essa parte inteira para dentro, dobrando para dentro certinho. E aqui nessa parte a mesma coisa, tá? Vem dobrando tudo, ó. E aqui a gente fecha. Então, a nossa necessairezinha ficou assim, nosso estojo. Nesse formatinho. Olha a parte de trás, a parte do fundo. E ele ficou dessa forma, tá? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.